Então vamos lá, estamos no nosso primeiro dia do nosso desafio Coração Blindado e é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos nesse segundo propósito aí, ajudando com esses desafios devocionais, dando instrumentos, ferramentas, orando com os irmãos. E nesse tempo nunca houve uma necessidade tão grande de nós recebermos cura, recebermos libertação, sermos trabalhados nas nossas emoções, em concordância com a palavra de Deus, e nós vencemos. E um dos desafios que eu vejo, por exemplo, são das pessoas elas permanecerem no caminho, mas eu vejo também, ao mesmo tempo, muitas pessoas saírem do caminho, se perderem ou ficarem muito confusas ao longo do percurso da sua caminhada com o Senhor, por causa dessas rachaduras que tem no coração, não é? Então, a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E por que se esfriaria? Uma das respostas que eu vejo seria por causa do coração ofendido, do coração entristecido, do coração amargurado, que precisa ser ministrado pelo Senhor. Arrancar tudo aquilo que não presta é o que a Bíblia diz de raiz de amargura, que além de contaminar a pessoa, ainda contamina outros. É algo extremamente contagioso. Queridos, eu vejo muitas pessoas elas se preocuparem com doenças contagiosas, por usar máscaras, mas uma das doenças mais terríveis que existem é a amargura, é o coração ofendido, é a tristeza por conta das decepções e das ofensas. Quantos gostariam aqui de construir esse coração blindado no Senhor aí? E nós vamos trabalhar isso aí, gente. Nós vamos trabalhar e o Senhor vai trazer cura. Só de você estar aqui no ambiente de cura já é um grande começo, ok? Então vamos lá, queridos. Deixa eu abrir aqui o nosso slide, né? Se eu posso dizer assim. Pessoal, algumas pessoas não estão conseguindo ouvir, tá? Basta clicar no microfoninho do lado, tá? Embaixo. Quem conseguir. Então vamos lá, gente, para a gente continuar. Olha só, queridos. Desafio Coração Blindado. Como que vai funcionar? O desafio Coração Blindado, ele vai ser 4 semanas, vão ser 4 quartas-feiras, às 20 horas, onde nós vamos estar trabalhando alguns temas para ajudar os irmãos. Nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando o Senhor junto, trazendo algumas chaves poderosas aqui para nós vencermos, né, essa batalha. Então serão 4 semanas, 4
quartas-feiras, às 20 horas. Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Pastor Wesley. Pastoreamos uma igreja aqui chamada Ministério Apostólico Tochas Vivas, em Goiânia. Trabalhamos aqui na igreja local e também trazendo ferramentas devocionais, desafios devocionais para ajudar as pessoas nessa área de cura interior e libertação. E é um prazer nós estarmos aqui. Parabéns por ter aceitado esse desafio. Eu gosto de uma frase que diz assim: o que não te desafia não te faz crescer. Então, se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer romper, se você não quer se desmanchar ao longo do caminho, eu te encorajo a continuar. Você anotar tudo e não perder nada, ok? Maravilha? Então, quais são os objetivos aqui do nosso desafio? É trazer alguns fundamentos para você. É mostrar para você quais os efeitos devastadores da ofensa e do escândalo. Te ajudar a fazer um raio-x na sua vida e trabalhar a restauração da tua alma. Imagina que você vem a 120 por hora e bate num poste a 120 por hora. Como que você vai ficar e como que vai ficar o seu veículo? Como que vai ficar seu carro? É possível ele ficar intacto? Sim ou não? Não. Então haverá uma fragmentação, haverá um quebrar, haverá um estrago muito grande. E muitas vezes, dependendo daquilo que você absorveu durante a sua vida, daquilo que você passou, o processo de restauração para um riscado na pintura e o processo de restauração para um carro que bate a 120 por hora num poste é completamente diferente. Alguns vão levar mais tempo, alguns o Senhor vai trabalhar o conceito de cicatrização acelerada. O mais importante é você permanecer e deixar o Senhor trabalhar. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, Cecília, Kátia, Rose, Márcia, Jéssica, Eliana, Cláudia. Maravilha, queridos. Maravilha. Sejam muito bem-vindos aí. Pois bem, esse desafio que nós vamos trabalhar, que nós estamos trabalhando agora, desafio Coração Blindado, eu quero trazer uma ilustração aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente a minha tela. Imagina a sua vida como um submarino. Então, o submarino, ele está imerso na água e ele tem alguns compartimentos, ele tem alguns equipamentos, ele tem de ter algumas... Ele tem de ter um motor para que ele se locomova, armas de defesa, armas de ataque, instrumentos para visualização, instrumentos como o sonar, por exemplo, para ver as ameaças ao seu redor e se guardar, e se defender ou atacar, dependendo das coisas. E fazendo essa comparação, nós temos dentro desses submarinos algo chamado ambientes hermeticamente fechados. Quantos já viram falar
nesse termo. Ambientes hermeticamente fechados. O que são os ambientes hermeticamente fechados? Ou as comportas hermeticamente fechadas? São lugares fechados, com portas muito fortes, e à medida que você passa de um ambiente para o outro, você precisa fechar. Porque se acontece um ataque em um determinado compartimento, outro compartimento ele não é afetado. E através daquele compartimento que foi preservado, você consegue manter a estabilidade desse submarino e não afundar de vez. Quem tá pegando? Quem tá aí? Então, ambientes hermeticamente fechados. Olha só, queridos, dá uma olhada nessa porta aqui, ó. Essa porta aqui, ela é esse mecanismo. E muitas vezes, queridos, nós estamos como essa segunda porta aí, ó. Você até tem as portas, você tem até os recursos para guardar esses ambientes da sua alma, mas eles ficam abertos. Você transita nesses lugares, esses lugares ficam abertos para toda e qualquer influência operar aí, seja ela a opinião das pessoas, seja ela o inflar, aquela gasolina do inferno que o inimigo tenta jogar para inflar aqueles sentimentos negativos e te aprisionar, roubar a sua alegria. Mas é por conta de quê, queridos? Muitas vezes não é porque Deus quer. Muitas vezes é porque nós não guardamos o nosso coração. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então vamos abrir aqui na outra versão a mensagem. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. E aí um pouco mais à frente ele vai falar assim, ó: não se distrai com conversas maldosas, evite a falsidade, mentiras, fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda, e que o chão onde pisar seja bem firme. E nem e não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Fique longe da maldade. Então, queridos, o que que isso aqui quer dizer? Vamos lá, vou pegar aqui na minha versão e vamos pegar no original. O que que significa essa palavra guardar? A palavra guardar
ela vem dessa expressão aqui, ó, mitzmar, que significa lugar de confinamento, prisão, guarda, cárcere, posto de guarda, vigia, observância, cárcere, prisão, posto de guarda, guarda, posto de guarda, ato de guardar. Então, o que isso significa? Existe um termo hebraico que ele chama Yetzará e um outro termo chamado Yetzatov. Quantos já viram falar? Yetzará e Yetzatov. O que é o Yetzará e o Yetzatov? Significa boa e a má inclinação. Então, existem pessoas que elas operam alimentando essa má inclinação, fazendo com que aquela má inclinação ela ganhe força, ela ganhe espaço. Muitas vezes, queridos, eu vou ser bem sincero, bem direto aqui com vocês. Muitas pessoas, às vezes, elas vão passar por um processo de libertação, ou ela começa a entrar nesse mundo da libertação, mas uma das coisas que ela precisa entender que nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual e nem tudo é apenas emocional. Talvez há uma inclinação para aquela área e por nós não cuidarmos daquela área, ela acaba sendo o foco da coisa. Não sei se está dando para entender, pessoal. Acaba sendo o foco da coisa. E aí nós temos que entender que nós temos pelo menos 4 inimigos. Abre em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. E a vós que estáis mortos em delitos e pecados, em que outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora nos conduzimos nas luxúrias da nossa carne, cumprindo os desejos da nossa carne e da nossa mente, que fomos por natureza filhos da ira, tal como outros. Então, nesse versículo, nós podemos descrever pelo menos 4 inimigos que uma pessoa pode ter. Inimigo número 1, o mundo, que é o nosso inimigo visível. O curso desse mundo. Segundo, o diabo, que é o nosso arqui-inimigo, né? Deus não tem problema com o diabo, irmãos, na questão do diabo poder medir forças com ele. Porque a Bíblia diz que com um sopro ele consegue resolver todo o problema. Ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o opositor, o criador de empecilhos. E acredite, ele não quer ver você feliz. E ele vai querer se aproveitar dos recursos que você tem, dos vacilos que a gente dá, para poder ganhar vantagem sobre você. Depois você tem os espíritos demoníacos, que são os nossos inimigos invisíveis, e a carne, que é o nosso inimigo interior. Se nós não formos rendidos ao Espírito Santo de Deus, se nós não abrimos o nosso coração, queridos, essas 4 essências, elas acabam entrando
e roubando tudo aquilo que a gente tem. Quem está entendendo? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem aquela visão errada, né? Eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele, a minha vida está toda resolvida agora. Ufa, eu vou descansar. Não, queridos, agora você ganhou um opositor. Antes você fazia a vontade dele, cabalmente. E agora você parou de jogar no time dele. Então ele vai oferecer oposição mesmo. Mas você está no time maior. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E muitas vezes nós usamos a desculpa de que nós não estamos legais, que nós não estamos bem, e cara, a carne é fraca, né? E acaba se rendendo às coisas. Acaba se rendendo ao mundo, acaba se rendendo ao diabo, acaba se rendendo à influência dos espíritos malignos e acaba cedendo à carne. Então, o mundo, o diabo, a carne, os demônios, as maldições não desaparece só porque você fez uma, uma, uma confissão de fé. Mas agora a gente tem poder sobre eles e eles já não têm o direito legal sobre nós por causa de Jesus. Mas ainda nós vamos ter que lidar com esses inimigos. Vocês estão entendendo? E esse é um quadro de luta dentro de cada um dos cristãos. O mundo, o diabo, a carne, os demônios, as maldições. E nós vamos ter de romper isso aí. Nós vamos vencer. Amém, queridos? Então, voltando aqui. A palavra guardar, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, para que, sobre tudo que se deve guardar. Então, a palavra guardar é essa palavra mitzvah, que é o quê? Colocar em guarda, vigiar. Porque existe esse caminho, a boa e a má inclinação. Um caminho de coisas que saem do coração e um caminho das coisas que entram no coração. E aí depois você tem o quê? A palavra guardar, depois você tem a palavra guarda. Natsar, que significa guardar, observar, manter, observar, cuidar, preservar, guardar de perigos, observar com fidelidade, manter em segredo, mantido fechado, ser bloqueado. Mas isso depende de quem? Depende de Deus? Depende se as pessoas cooperarem comigo ou depende de mim? Fica a pergunta. Então nós temos que colocar o nosso coração em revista, guardar, proteger o que entra e o que sai. Então, coração aqui, ó. O que é o coração? Ele vem dessa expressão em hebraico chamada leb, ser interior, mente, vontade, coração, a parte interior, o meio das coisas, coração, a alma, mente, a inclinação. Lembra daquela expressão? Yetzará, Yetzatov.
E lembra que a gente estava falando sobre a expressão da vida como um submarino? Esse submarino é a sua vida. Você tem os recursos de defesa, você tem o sonar, o discernimento. Você tem que entender, poxa, isso aqui está querendo tirar minha paz. Isso aqui está querendo me fazer afundar. Isso aqui está querendo me atacar. Eu não vou cair nisso. Periscópios, que é aquele equipamento que faz com que você vê em todos os ângulos. Você tem um reator nuclear dentro de você, que é o Espírito do Senhor, que te dá energia, que te dá força. Lembra daquela passagem que diz: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto? Queridos, não é para a gente dar ocasião à carne, às fraquezas, às tristezas que a gente passa na vida, mas o que está querendo dizer? Qual é o contexto certo desse texto aí? O Espírito está pronto, sempre quando você quiser, em Cristo Jesus, o Espírito vai prevalecer sobre a carne, vai prevalecer sobre a dúvida, vai prevalecer sobre a dor, vai prevalecer sobre o coração ferido. O que nós precisamos fazer? Dar lugar para Deus trabalhar e sarar nosso coração. Ok? Então você tem armas de ataque, que são os mísseis. Então a palavra do Senhor diz que nós temos armas poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Para destruir fortalezas espirituais. O que são fortalezas? São pensamentos fortificados. Anota aí. O que são fortalezas? São pensamentos fortificados. Então, como que o inimigo ele trabalha? Ele vai trabalhar construindo sofismas, modelos, arquétipos de pensamentos, crenças, e aquilo que você acredita, você vai agir conforme aquilo. Entende? Então existem muitas pessoas tomando decisão em cima do medo. Ah, não, eu tenho que ir por esse caminho, porque senão eu vou perder. E aí você acaba virando um covarde e não experimentando aquilo que o Senhor tem para você, não se abrindo para relacionamentos que o Senhor tem para ti, se fechando por conta das feridas. E aí é a coisa, queridos. O que tem de pessoas aqui entre nós, se você é humano, se você é feito de carne e osso, se você não é um ciborgue, um, um robô, você já foi ofendido. Você já se entristeceu com alguém. Então isso é para mim, isso é para você. O que nós estamos estudando aqui. E uma das maiores armas que o inimigo usa, a maior estratégia do inimigo é algo chamado ofensa. Qual o poder da ofensa? Primeiro, tirar a fé de dentro de você. Segundo, te aprisionar. Tirar a fé de dentro de você e te aprisionar. Aprisionar para quê? Não é apenas para que você fique sem receber as bênçãos de Deus. Satanás quer roubar, matar e destruir.
Ele quer tirar a presença de Deus de dentro de você e você de dentro da presença de Deus. Entende? E usar você para fazer a vontade dele. Hoje, irmãos, nós temos a infelicidade de ter, se não tiver a mesma quantidade de desviados que tem pessoas que estão frequentando a igreja, que participam regularmente dos cultos. Irmãos, está quase. E você vai ver que a maioria delas saiu do caminho, se desviou por causa de uma ofensa. Ela começou animada, ela começou, sabe, fazendo muitos planos e de repente acontece algo, essa pessoa desanima, essa pessoa esfria, essa pessoa sai do caminho. E você vai ver o estágio dela lá na frente muito pior do que quando ela tomou essa decisão por Cristo, não é? Por causa do quê, queridos? Ofensas e decepções. Depois, queridos, você tem pessoas dentro da igreja que elas não sabem qual é o seu ministério, elas não sabem quem elas são, elas não sabem por onde vai, para onde vai, elas estão como quem tateia. Como se você estivesse no escuro, não sabendo para onde vai, não sabendo de onde vem. Ah, vamos indo, né? Significa o quê? Que você pode ter sido ferido dentro da igreja. Entende? E essa dinâmica da ferida, ela quer fazer com que você fique aprisionado, que a presença de Deus seja roubada de dentro de você e que você vá para que você se perca e saia dos caminhos do Senhor. Só que aí tem um negócio, queridos. Você vai para a escola, os professores vão te ensinar o quê? Eles vão te ensinar história, eles vão te ensinar geografia, eles vão te ensinar matemática, eles vão te ensinar português. Irmãos, no meu tempo era assim, de como, como, como criança, né? Hoje estão ensinando outras coisas, né? Mas não te ensinam como se proteger da ofensa e das decepções. Então você não aprende isso na escola. Muitas vezes você não aprende na sua casa. Muitas vezes você não vai aprender isso na rua, no seu trabalho e talvez até nem na igreja. E dependendo do nível daquilo que você está passando, nem livros como Daniel Goleman, de inteligência emocional, não, irmãos. Existem coisas que são espirituais, com cursos de coach, você não vai conseguir resolver isso que é espiritual. Existem pessoas que estão em prisões que não conseguem perdoar, e por não conseguir perdoar, elas estão sendo, como se diz, torturadas. Existem espíritos malignos especializados em torturar crente que não perdoa, homens e mulheres que não perdoam. Então considere, queridos, nesses 4 dias, nessas 4 semanas, anota aí quem são as pessoas que você precisa perdoar. Talvez, irmãos, existem pessoas que elas estão em cadeias, elas estão em fortalezas de autocondenação. Autocondenação, elas não se perdoam, elas se culpam o tempo todo. Também é uma raiz que pode te tirar a alegria do Senhor, a presença do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo é roubar a palavra de Deus de dentro de você.
Para que você consiga avançar no reino, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é a palavra de Deus apenas, é ouvir pela palavra de Deus. Então, enquanto você está ouvindo, dentro da palavra de Deus, o Espírito por detrás da letra te revela, te constrange, você muda, você é moldado pelo Espírito Santo de Deus e você é restaurado e agora se levanta para restaurar outras pessoas. Quem está entendendo? Considere, irmãos. E comece a orar no sentido assim, ó. Senhor, eu preciso perdoar. Eu não consigo, mas eu quero. Senhor, eu preciso perdoar. Eu não consigo, mas eu quero. Repita comigo. Senhor, eu não consigo. Eu preciso perdoar, mas eu quero. Se você tem essa dificuldade. É libertador. Acontece, como eu te disse, nós não somos treinados. Nós não aprendemos isso na escola. E aí, onde é que nós vamos aprender? Então esse é meu desafio, irmãos. É te ajudar a vencer essas áreas e trabalhar. Entende? O sacrifício de Jesus. Agora eu quero te aprender, eu quero te ensinar, aliás, a não vencer isso sozinho. Porque muitas vezes nós caímos no auto-engano de falar, cara, eu vou orar, eu vou quebrar a maldição, eu vou pagar o preço e vou fazer. Não é só por você. Aprenda a fazer isso através da obra redentora da cruz, através da dependência do Espírito Santo, que constrange, que convence da justiça, do pecado e do juízo. E ele vai te ajudar. Porque, olha só, se você tentar vencer por si mesmo, você vai cair na filosofia do humanismo. E não é por aí. Fala assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, nessas 4 semanas. Ser restaurado, ser restaurada. Ser tocado. Deixa eu te falar. Talvez o que você está passando é semelhante a um processo onde você está todo acorrentado. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O cadeado está aberto. Através de Cristo. E através daquilo que nós vamos ministrar aqui. Através das orações, das renúncias, das coisas que nós vamos estar ministrando aqui junto com vocês. Nós vamos te ajudar a arrancar esse cadeado aí, que ele está aberto já. Através da obra redentora da cruz. Já foi. Você vai se desvencilhar dessas correntes. Quem está muito afim disso hoje? Amém? É na dependência. Irmãos, eu quero apontar você para Cristo. A sua solução está em Cristo. Entende? Então vamos lá, queridos. Por que que você precisa vencer nisso? Existem situações na nossa vida em que nós não nos sentimos amados, que nós não nos sentimos acolhidos, que nós nos sentimos completamente abandonados. Só que qual que é o perigo disso? E eu quero te ajudar a vencer isso. É que ele vai alimentando um negócio chamado orgulho. E eu quero te lembrar de algo. O orgulho é algo tão letal,
tão terrível, tão esquisito, que ele foi capaz de transformar um anjo de luz em Satanás, junto com a terça parte dos anjos. O orgulho foi algo que fez o homem cair e continua fazendo homens e mulheres sérias, comprometidas até com Deus, caírem. Por quê? Não foram trabalhadas nessas dinâmicas, não foram trabalhadas desde a raiz. E acabam sendo enganados, acabam sendo tirados do circuito. Por causa do quê? Para mim, queridos, a ofensa é uma das armas mais letais de Satanás na vida das pessoas. E nós temos que nos proteger. Nós temos que nos precaver e deixar o Senhor trabalhar. Deixa eu te mostrar aqui essa estrutura. Não sei se você está conseguindo enxergar. Observa essa expressão aqui, ó. Como que o orgulho ele nasce na nossa vida? Primeiro, ele começa com um sentimento de rejeição. Depois, ele é gerado uma fratura emocional, uma ferida emocional. Um exemplo, no momento em que eu mais precisava, aconteceu algo em que eu não me senti protegido, não me senti amado, e houve um abuso. Os meus pais que deveriam estar aqui me protegendo não estão. Eu me senti rejeitada e através desse abuso houve uma ferida emocional. Um pai ou uma mãe que abandona os seus filhos gera uma ferida emocional, uma fratura emocional. E aí, nos momentos que eles mais precisam, há há uma falta ali. Eu vou dar um exemplo para ti. Às vezes os pais, eles até são presentes. Aliás, eles até estão juntos, estão presentes, porém não tem tempo de qualidade com as crianças. E aí o que eles fazem? Subornam seus filhos. Ah, não, eu vou comprar o que ele quer. Por quê? Por causa daquela culpa que ele tem, que ela tem, de não poder ficar tempo com ela. E aí acaba o quê? Subornando a criança. E a criança queria o quê? Atenção, ela queria colo, ela queria abraço, ela queria você. Ou talvez isso aconteceu com você. Talvez você cresceu num lar muito turbulento, onde vícios, onde havia muitas brigas, onde havia um lar instável. Isso foi gerando o quê? Feridas emocionais em você. Daí começa a brotar o quê? O orgulho. Lembra o submarino? É como se você recebesse mísseis ali, ó, ataques terríveis, e aquele casco ele fosse rachando. E aí começa a entrar água dentro dele. E o objetivo da água entrando dentro dele, ou a água entrando dentro dele, vai fazer com que ele afunde.
com que ele perca a pressão dentro dele, para que ele perca a estabilidade e comece a afundar. Daí começa um negócio chamado gatilhos de defesa, onde a pessoa ela faz o quê? Votos. Ela começa a falar, não, eu nunca mais vou passar por isso. Ninguém mais me engana assim. Ninguém mais vai me ferir. Eu perdoar? Não. Aí você começa a criar essa casca, porque toda vez que você, para você não se ferir mais naquela área. E esses são os dias, queridos, esses 4 dias que nós vamos trabalhar aqui. Dentro desse processo, você vai ter que ser vulnerável ao processo e fazer o que precisa ser feito, se você quiser sarar. Se você quiser deixar Deus trabalhar dentro de você. Quem deseja muito aí, deixar o Senhor trabalhar e ser curado e ser sarado. E aí depois vem o quê? Os vícios de comportamento. E aí você vai pegar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Até o versículo 21. Gálatas. Jesus, cadê o negócio? Que diz assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro que outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus. O que isso quer fazer? Te tirar do reino de Deus e fazer com que a sua alma seja completamente tomada e inflada e cheia, para que a presença de Deus saia de dentro de você, para que aquilo que o inimigo quer seja colocado dentro de você, para que você faça a vontade dele. E aí, você começa a operar nesses algoritmos da maldade e você começa a, a trilhar a natureza desses espíritos malignos que tentam operar dentro e ao redor de você. Por conta do quê? Desses lugares, dessas rachaduras abertas em você. Quem está entendendo? Então é urgente. Então não é só porque o inimigo ele tem uma legalidade. Não é bem uma legalidade. Salmos capítulo 115, ele vai estar falando assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, existem coisas que são suas e você precisa tomar posse, como alguém comprado, redimido, e você não deve aceitar viver uma vida derrotada, amargurada, oprimida. O Senhor te comprou. O Senhor te comprou. Então toma posse disso. Em nome de Jesus. Então, queridos, o inimigo ele quer fazer o quê? Te prender nesses algoritmos da maldade, nessas bolhas espirituais, nesses cativeiros invisíveis, nessas fortalezas, fazendo com que você opere naquilo. Aí, queridos, você vai ver muitas pessoas que estão
ofendidas, para onde que elas vão? Elas vão para o quê? Eles vão para porneia, imoralidade sexual e impureza. Ficam com várias e várias pessoas para tentar suprir uma carência. Foram tomadas, foram amarradas para fora do propósito de Deus. Deus é santo, não é? Então, o que o inimigo ele vai querer fazer? Ele vai fazer com que a pessoa ela entre na prostituição para que ela se distancie o máximo de Deus possível e para que fique muito difícil ela voltar os caminhos. Quem está pegando? E aí vira vícios de comportamento. E aí você vai ver o quê? Pecado, rebelião, iniquidade e fortalezas. O que é o pecado? O pecado ele é o pênalti. Você queria acertar o gol, mas você chutou, acabou errando. Então é algo acidental. A segunda vez que isso pode acontecer, o pecado bater a sua porta, e por causa da amargura, e por causa da decepção, e por causa da ofensa, ou por causa da vontade mesmo de pecar, você dá lugar à rebelião. O que é a rebelião? Eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Deus já me falou para não ficar dessa maneira. Mas aí eu entro no estado de quê? De rebelião. É a obstinação. O que é isso? A teimosia. É igual ao pecado de rebelião. E aí, essa coisa compulsiva, eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Deus me perdoa. Aí você banaliza a graça de Deus e entra na iniquidade. O que é a iniquidade? É a rebelião compulsiva. Eu faço mais, eu sei que está errado e eu continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo, continuo fazendo. E depois eu sou preso em quê? Nessas fortalezas. Essa iniquidade, elas são tijolos de iniquidade, que eu fico colocando um a um, um a um, um a um, até que eu fico preso. Então não é algo que acontece do dia para a noite. É um pensamento que você começa a considerar. É uma palavra de condenação e autocondenação que você libera contra você mesmo. Ou que você libera contra a sua família. Então isso acaba trazendo o quê? Tijolos de iniquidade, tijolos de rebelião, pecado compulsivo, fortalezas que aprisionam. E eu quero te ajudar nesses dias a construir um coração forte contra a rejeição e contra essas feridas emocionais que, vez ou outra, tentam te assolar. Que, vez ou outra, tentam te entristecer e te tirar do circuito da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Abre em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse desafio aqui é só para quem quer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não quer viver isso, não venha. Mas se você quer viver isso,
Fique até o final. Mergulhe nisso aqui que nós vamos trabalhar. E veja o que o Senhor vai fazer na sua vida. Ok? Quem está entendendo? Então eu quero orar com você aqui hoje. E eu quero te dar algumas chaves importantes para que você faça uma autoavaliação. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as coisas que você precisa tirar de dentro do seu coração que está impedindo você de caminhar com o Senhor? Parece ser simples, né, queridos? Mas é nas coisas simples que a gente acaba caindo. Amém, queridos? E eu quero passar lá no grupo uma um formulário para que você possa fazer uma autoanálise sua e ver se você está preso dentro dessas fortalezas do orgulho, essas fortalezas da ofensa. E nós vamos vencer isso. Quem está preparado? Quem quer demais isso? Vê se eu acho aqui. Precisamos vencer isso, gente. De verdade. Então vamos lá, vamos fazer aqui um reconhecimento. Compartilhar aqui com você a minha tela. Vocês estão vendo aí minha tela? Estão vendo aí minha tela? Maravilha. Comportamentos indesejados que eu percebo em mim. Eu sou muito ciumento ou ciumenta. Eu sou ansioso, impaciente. Eu me comporto como uma vítima. Eu tenho vício em ficar fazendo as coisas, fazer. Nossa, eu tenho que fazer. Nossa, não consegue descansar. Crítica. Uma pessoa muito crítica. Medo. Arrogância, orgulho. Às vezes ela vai chegar assim como: ah, não, eu sou sincera. Não, irmão, é sem educação mesmo. Desculpa a verdade.
Não é sinceridade, não. Dê nome aos bois. Começa daí. Talvez a raiz está aí, ó. Culpa. Sempre se culpando por tudo. Desrespeito. Desconfiança. Competição. Perfeccionismo. Sabe o que é o perfeccionismo? É orgulho. Ah, não, é excelência. Será? Quer dizer que você vai fazer nada com excelência? Não, não tô falando isso. Tô falando assim. Talvez a raiz tá aí, ó. O medo de ser criticado. Vício em trabalho, vício em álcool, vício em drogas, vício em televisão, redes sociais e outras coisas. Qualquer tipo de vício. Então, anota aí, comportamentos indesejados que eu percebo em mim. Quais dessas situações aconteceram na minha infância ou na minha juventude? Talvez você veio de uma gravidez indesejada. Talvez impaciência. Foram impacientes contigo. Briga no casamento. Abandono, intencional ou não. Palavras de acusação o tempo todo. Irmãos, entendam. Não é para você acusar seus pais, os seus tutores, as pessoas que cuidaram de você, não. Aqui é para você identificar, porque às vezes foi o melhor que eles fizeram na condição que eles tinham. Talvez eles receberam isso e você vai conseguir dar só aquilo que você tem. Bebidas, drogas no lar. Houve adultério. Surras. Às vezes houve privação do básico. Houve castigos exagerados. Críticas. Muitas críticas. Então, tudo isso gera fratura emocional, gera fragmentação da alma. Sofrimento do pai e da mãe, ser no meio daquilo tudo e outras coisas. Então, identifica aí, queridos, quais são as coisas, porque mapeando isso aí, a gente vai começar a orar e a gente vai começar a tomar algumas medidas práticas para a gente, em Deus, vencer tudo isso. Romper algumas cadeias e blindar de novo esse seu coração. Amém? Depois, quais são as coisas que eu faço para me proteger da rejeição? Que são aqueles gatilhos de defesa. Isso, o formulário vai ficar no grupo, tá bom? Já tá lá no Telegram. Nós temos dois grupos, tá, irmãos? Tem gente que é mais familiarizado com o Telegram, então tá lá no Telegram. Pessoas são mais familiarizadas com o WhatsApp, vai para lá para o WhatsApp também, né? É mais uma questão de, mas todos os dois têm o mesmo conteúdo, tá bom? Quais são as estratégias que eu uso para me proteger da rejeição? Promessas que eu faço a mim mesmo, nunca mais vou passar por isso. Eu não aceito ninguém me pisar. Argumento verbal, mentira ou fingimento, comprar proteção, tipo você dá algo para alguém para essa pessoa falar bem de você.
Manipulação isso aí, hein? Autodefesa e perfeição. E último, eu quero te perguntar. Anota aí. Para quem que você precisa pedir perdão? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Você jamais vai conseguir vencer, sarar, romper, se o seu coração não tiver disposto a perdoar. Eu não consigo, mas eu quero. Fala isso. E faz por fé. Quem você precisa pedir perdão? Para o seu cônjuge ou um parceiro? O seu parceiro? Seus filhos? Seu pai, sua mãe? Para você mesmo? Ou para outros? Pensa nisso. Pensa nisso. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar aqui. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença. Somente eu e os meus familiares pecamos contra o Senhor. E eu quero clamar, Deus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, eu sei que por mim mesmo eu não consigo fazer essas coisas, mas eu peço que o teu Santo Espírito me convença da justiça, do pecado e do juízo e me ajude a vencer, Pai, a romper em nome de Jesus. Que haja manifestação da glória de Deus, que haja a vida de Deus agora, me constrangendo no nome poderoso de Jesus. Senhor, restaura a minha vida, Senhor. Restaura, Senhor, a minha alegria. Visita, Senhor, a minha casa. Visita, Senhor, o meu sono. Visita, Senhor, a minha alma. Senhor, eu peço socorro ao Senhor. Senhor, me toca. Eu sei que homem nenhum vai conseguir fazer o que o Senhor pode fazer por mim. Mas me ajuda, Senhor. 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 Me ajuda, papai. Me ajuda, papai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me cura, me liberta, me restaura, me renova, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Amém, queridos? Alguém gostaria de perguntar algo, compartilhar algo? Alguém sentiu alguma coisa aí enquanto. Oi, Kátia, você quer perguntar algo? Ah, só um minuto.
Vamos lá. Ah, consegui mexer aqui. Tá me ouvindo, pastor? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Tá meio novo aqui, mas a gente vai aprendendo, né? Pela Uhum. graça do Senhor. Na verdade, assim, é a primeira vez que eu tô participando, né? A irmã Priscila que indicou o Sim. grupo e assim, para mim foi bastante impactante esse primeiro encontro, porque praticamente tudo que o senhor falou, eu me vi em tudo, né? Poucos detalhes que eu não me vi, ou situações que, graças a Deus, ao decorrer eu estou buscando e as coisas estão acontecendo, mas na hora que o senhor falou da leitura, né? Eu peguei um propósito firme de ler todos os dias a palavra e o negócio está pulando tudo para fora e eu estou ficando doida. Eu até escrevi aí, né? Aham. Que a gente começa a se ver e fala, nossa, eu não achei que eu era uma pessoa tão ruim ou era tão. Eu vi aí, no caso, a questão da amargura, né? O Sim. quanto que ela me destruiu e, em nome de Jesus, hoje vai ser o último dia, porque, Aleluia. né, buscar pela cura, através aqui do encontro. Então, Amém. assim, quero agradecer mesmo, né, por esse encontro, porque foi um espelho mesmo para se ver e eu queria respostas, né, e eu, graças a Deus, aqui eu consegui as respostas, né, um direcionamento para onde tem que estar indo. Graças a Deus. Que benção, gente. Né, compartilhar. E a questão do perdão foi uma coisa que eu até, quem me pastoreia é o pastor Tony, né? Sim. E eu falei para ele a questão do perdão. Ele falou, ah, mas é decisão. Eu falei, mas eu quero, eu estou decidida, né? A Uhum. perdoar as pessoas. Hoje, antes do grupo, eu tinha que ter ficado quieta. Dei uma discussão feia com meu ex-marido, que desnecessário. Hum. E eu vi que a raiz aí é o quê? A amargura, né? Muita tristeza, amargura. O meu objetivo é isso, é poder perdoar. Porque a falta do perdão é um atraso e é a morte diária do ser humano, né? De um cristão, né? Isso é verdade. Veja assim, tá Já houve bom? É só isso situações, mesmo. Kátia. Obrigado, Kátia, por Isso. compartilhar. Já houve Imagina, eu que situações, agradeço. já houve situações aqui, queridos, que nós, ao ministrar algumas pessoas, muitas vezes o Senhor nos mostra como que está a situação espiritual delas, né? E já vi casos, por exemplo, de pessoas como se literalmente tivessem atravessadas por um galho. É esquisito, é estranho até de falar, né? Mas haviam brigas frequentes, mas é como se elas tivessem sido atravessadas um com o outro. E aquela raiz, aquele negócio, ela trazia é uma alegoria, né? Que às vezes o Senhor mostra, se for ver no mundo espiritual como as coisas são, né? Difícil até de explicar, mas para a gente ver como que são as coisas, não é? A amargura, queridos, ela vai fazer com que a gente fique descontente sempre, para que a gente libere palavras amargas pela boca, palavras de maldição sobre si, palavras de maldição sobre o outro, e que nós fiquemos aprisionados. A palavra diz assim que vida e morte estão no poder da língua, e aqueles e aqui a gente vai comer daquilo que a gente libera, entende? Mesmo que seja para outros. Se eu abençoo, eu sou abençoado. Se eu amaldiçoo, há uma maldição. Mas o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus, amém, queridos? Perdão, irmãos, é uma perda grande, tá? A perdão, a mágoa, ela vem do sentimento que a gente tem que uma pessoa deve a gente, que tem uma nota promissória. Tem muita gente com notas, muitas notas promissórias querendo cobrar. Entrega isso para o Senhor, deixa ele trabalhar, entende? Abençoa, seja alguém doce.
Eu e você precisamos exalar o perfume e a doçura de Cristo. Deixa eu te mostrar algo aqui e a gente já finaliza. 2 Coríntios, capítulo 5. Ver se é isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Eu quero mostrar para você como que são as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Olha só. Pois o amor de Cristo, ou seja, o ágape, que é o amor vindo de Deus, é difícil até de explicar, de tão impactante, tão forte. Banquetes de amor, né? De Cristo nos constrange. O que significa essa palavra constrange? Essa palavra constrange, ela significa o quê? Manter o todo para que não caia em pedaços, ou algo se dissolva. Quantos já sentiram a sua alma dessa maneira? Manter com constrangimento, comprimir ou prensar com as mãos, fechar os ouvidos, fechar os céus para que não chova, pressionar por todos os lados. E aqui, queridos, eu falo essas primeiras duas expressões. Deus é aquele que não importa como você está, ele é aquele, o amor de Deus nos constrange, ou seja, ele cuida para que nós não caiamos em pedaços. Ele pega com as suas mãos e começam a prensar com a mão e juntar todos os cacos. Satanás, o que ele quer, queridos? Ele quer fazer com que os seus cacos, eles caiam para tudo quanto é lado, que você não tenha condição de ser restaurado. Ele ainda pega com os pés e chuta e joga para tudo quanto é lado, porque ele quer ver o seu fim. Mas eu estou aqui com a boa notícia, o Senhor quer te restaurar. Se você deixar, se você tiver o coração como de uma criança, que deseja aprender, que deseja avançar, que deseja romper, que deseja melhorar, o Senhor vai fazer. Amém? Então, por isso é hoje. Hoje é só. Alguém mais? Eu só vou abrir para mais uma pergunta. Alguém mais quer perguntar algo? Quer dizer algo? Fale agora ou fale no próximo encontro. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse tempo. Eu quero pedir para que o Senhor, Deus, visite cada um que está aqui, Deus. Seja aquele que constrange, que junta os pedaços, Senhor, que restaura, que renova, que guarda, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, as rachaduras da alma, Pai. Eu quero que o Senhor passe em revista cada um, que o Senhor traga ao nosso entendimento, Senhor, aquilo que nós precisamos guarnecer, aquilo que precisamos restaurar, as áreas, os compartimentos que não foram fechados, que nós não cuidamos bem,
Em nome de Jesus, Senhor, nós não vamos afundar. Nós vamos permanecer, nós vamos avançar, nós vamos romper, Deus. Eu sei que o Senhor nos ajuda, Senhor. Nós temos tudo no Senhor para romper, Deus. Todas as coisas naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é o Senhor. Então, Senhor, eu peço agora, Senhor, anjos ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Em nome de Jesus, visita cada um, cada casa, cada família, cada vida. Em nome de Jesus, estabelecendo agora, Senhor, rios de vida, manifestações da paz, da alegria do Senhor, em nome de Jesus, estabelecendo vida. Eu declaro vida, aonde há morte, vida, em nome de Jesus, no nome de... Irmãos, em nome de Jesus, que os meus irmãos sejam tocados pelo Senhor, Deus, nesses dias, e para que possamos moer o nosso orgulho, Senhor. O nosso problema, às vezes, é orgulho, Senhor. Que essas manifestações de orgulho possam, Senhor, serem esvaziadas, para que o doce perfume do Senhor, Deus, para que a manifestação da sua glória, do seu poder, da tua unção, Deus, da vida de Deus, da zoe, do pleroma do Senhor, que é a taça transbordante, Deus, possa essa ser a realidade da nossa vida no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Respira bem fundo. Amém? A paz do Senhor vem sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.